Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Rodolfo. Bom, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre esse carinha aqui, Machinic G5 Pro, um dos melhores controles que a gente tá tendo no AliExpress por um preço muito baixo, que me surpreendeu bastante quando eu conheci, e agora eu vou trazer um pouquinho do review dele pra vocês, do que eu testei aqui nesses últimos dias, depois que ele chegou, contar um pouquinho do que aconteceu depois que ele chegou, porque tive até um probleminha, então vem comigo nesse vídeo e assiste até o final pra você entender o que aconteceu e se vale a pena comprar esse controle hoje em dia, se não tem outras opções melhores. Vamos lá? Bom, antes de eu começar a falar um pouquinho sobre ele, eu queria antes agradecer a todos que curtiram no penúltimo vídeo que eu fiz aqui, falando sobre ele. Eu fiz lá a meta de likes de 100 likes e bateu muito rápido e eu fiquei bem surpreso, então muito obrigado a todos vocês. Se não fosse por vocês, eu não poderia trazer esse controle aqui hoje, então muito obrigado e bora pro vídeo. E bom pessoal, para começar a falar um pouquinho das características dele, eu vou falar primeiro o que vem na caixa. Na caixa dele vem um dongle 2.4 GHz, vem o cabo USB, manual e o controle, tá? Bom, as características agora do controle em si. Ele tem as conexões 2.4 GHz via dongle, que vem já na caixa junto, não precisa comprar separado. Ele também tem as conexões Bluetooth para você poder utilizar no celular, seja ele Android ou iOS, funciona nos dois. Ele também funciona no Switch e também você pode utilizar o cabo para poder jogar no computador, por exemplo. Como ele é wireless, ele tem a bateria, né? Então, se você por acaso acabar a bateria enquanto você estiver jogando, você pode jogar via cabo também. A compatibilidade dele é multiplataforma, então ele funciona bem no PC, funciona também no Switch e no mobile. Não posso dizer para vocês a respeito de consoles, tá? Não tenho consoles aqui para testar, eu utilizo apenas o PC. Então não posso dizer com certeza se ele funciona no Xbox ou no PlayStation. Isso aí eu não tenho como afirmar porque eu não tive como testar. Bom, o layout dele, ele tem um layout padrão do Xbox, layout clássico, assim, perfeito. E ele tem uma tampa frontal removível, tá? Bom, a bateria dele é de 600 mAh e assim, é uma bateria bacana, tá? Utilizando ele aqui nesses últimos dias, como eu utilizei ele no cabo e também no wireless, ele não chegou a descarregar por completo. Mas ele tem um indicador de bateria aqui. E assim, como ele não descarregou por completo, eu não posso dizer que ela durou muito e nem que durou pouco. Até o momento eu não precisei recarregar ele. E bom, pessoal, o preço dele, hoje ele tá saindo por R$ 158,65. Hoje eu tô gravando aqui dia 17 de fevereiro de 2024. Nesse preço hoje, eu considero ele o mais completo que eu encontrei, tá? No AliExpress. Eu sei que tem outros controles aí no AliExpress que tem um preço muito bom também. Mas esse Machinic ele tá valendo a pena sim, tá? Por esse preço, ele tá com um preço muito bacana mesmo. E bom, falei um pouquinho das características dele. Vou pedir logo para vocês, deixem um like aí no vídeo, tá? Se você estiver gostando. Se inscreve no canal, eu vou trazer mais vídeos de outros controles, vou tentar trazer outras recomendações para vocês. O foco aqui do canal é trazer coisas para setup de PC, então se você curte esse tipo de coisa, se inscreve no canal para poder acompanhar os próximos vídeos, beleza? Então vamos embora. E bom, pessoal, antes de eu falar os prós e os contras desse controle aqui, da minha parte de teste, eu tenho que comentar uma história que aconteceu aqui quando esse controle chegou para mim. E aliás, antes de eu contar essa história, eu preciso agradecer ao Júnior Oliveira, porque ele meio que me salvou nessa história aqui. E bom, pessoal, o que aconteceu? Quando esse controle chegou para mim, logo no primeiro dia que eu fui pegar ele para poder testar, eu entrei no site global da Machinic e lá tinha a opção de baixar o software dele para poder instalar no PC e tal e tudo mais. E beleza, achei padrão, fui lá, baixei, instalei no meu computador e lá tinha a opção de atualizar o firmware do controle. E o que acontece? Normalmente, sempre quando a gente compra algo assim, você tem uma atualização de firmware, o recomendado é você fazer para poder você ter atualizações sobre o seu controle, sobre mouse, teclado, qualquer coisa que você compra, normalmente você tem essa atualização para ele funcionar da forma correta, até muitos casos até mesmo para o sistema reconhecer. E nesse controle eu fiz essa atualização de firmware e o que aconteceu, cara? Infelizmente o dongle 2.4 GHz dele parou de funcionar. O controle continuou funcionando via cabo USB, ele continuava com o Bluetooth funcionando, mas a conexão dele 2.4 GHz no PC pelo dongle não funcionava. Ele até conectava, só que ele não era reconhecido como um controle, ele era reconhecido como USB controller genérico, e quando eu tentava utilizar um software para poder testar, ver se os botões estavam funcionando, ele não funcionava, não reconhecia. E aí se passou uma semana nessa brincadeira aí. Por quê? Quando eu peguei esse controle para testar pela primeira vez, no mesmo dia eu viajei, então eu testei ele por algumas horas apenas. E aí eu viajei, semana de carnaval, voltei 5 dias depois,
continuei testando e não consegui encontrar a atualização correta para resolver esse problema. Procurei em vários lugares, procurei no Reddit, várias pessoas de fora do Brasil também estavam tendo esse problema, porque atualizaram o controle e ele não estava funcionando mais o dongle 2.4 GHz. Até que ontem, dia 16, de manhã cedo, eu estava no trabalho e eu encontrei um vídeo do Júnior Oliveira e ele estava resolvendo esse problema, porque ele encontrou no site chinês da Mechanic o software verdadeiro, o software que funciona de verdade, com atualização de firmware que tem para o controle e também para o dongle. Então os dois voltaram a funcionar perfeitamente após eu fazer essa atualização pelo software chinês da Mechanic. Então, Júnior Oliveira, muito obrigado, você acabou salvando aqui o meu controle. Então, o que acontece, pessoal? Se você já comprou, fez a sua atualização de firmware, eu vou deixar o link na descrição para o vídeo do Júnior, tá? Lá ele deixa o link para vocês poderem atualizar com o site chinês. Então, assim, o controle voltou a funcionar perfeitamente após isso. E eu não tive mais problemas com ele até agora. Esse foi o maior problema que eu tive. Então, assim, Mechanic, infelizmente, pô, no site global, vocês deixarem um software que não funciona corretamente, pô, aí é sacanagem, né? Mas beleza, a gente conseguiu resolver aqui. E eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem assistir o vídeo do Júnior Oliveira, caso algum de vocês tenha comprado e tenha tido esse mesmo problema que eu tive, tá bom? Então vamos lá, após essa história aqui, os prós e os contras desse controle. Pessoal, primeiro pró dele, na construção aqui, ele tem um peso muito bacana. Quando você pega nele, você sente que ele é pesadinho e ele dá uma sensação de produto de qualidade mesmo. Tem muitos controles que quando você pega nele, você sente que é muito leve, você fala, não sei se é bacana não. Esse daqui não. Quando você pega nele, você sente o peso, ele tem uma pegada legal mesmo. Outro pró que ele tem, o software dele funciona muito bem. O software dele é muito completo. Apesar desse problema que eu tive com o software global, o software que é disponibilizado pelo vídeo do Júnior, que é o software chinês, ele funciona muito bem, ele é muito completo. Então você consegue fazer de tudo nele ali. E assim, nota 10, tá? Nisso daqui a Mechanic acertou. Disponibilizar o software para esse controle. Isso é show de bola. Outro ponto positivo, o analógico dele, muito macio. Na hora que você pega, primeira vez que você pega o controle, você mexe nos analógicos, você vê que ele é muito macio. E isso é muito legal, porque tem muitos controles que ele vem com o analógico meio duro e depois de um tempo ele vai amaciando quando você vai mexendo. Esse daqui não, ele já é bem macio, então é muito fácil de você trocar de direção, de você ir para um lado para o outro, então isso é bem bacana também. Outro ponto positivo, ele é muito bonito e ele tem LEDs. Assim, LEDs é para quem gosta, né? Tem gente que não vai gostar de ficar com LED ali na cara, mas assim, ele é muito bonito. Os LEDs dele são editáveis, você consegue trocar ali as cores, a forma de ele se mexer no controle e tudo mais. Então, isso é bem bacana. Bom, outro ponto positivo na pegada dele é que ele atrás, ele tem uns pontinhos ali que não deixam a mão escorregar. E além disso, o plástico dele atrás é fosco e ele dá uma sensação de como se fosse um emborrachado. Ele não é emborrachado, mas ele dá essa sensação. E isso é muito bom, tá? Isso é show de bola. Você percebe ali, ele não fica escorregando na sua mão e tudo mais. Outro ponto positivo, ele tem botões nas partes traseiras dele. Tem dois botões, M1 e M2, que você consegue configurar pelo software. Isso é show de bola, tá? Funciona muito bem, eu consegui mexer aqui e configurar. Não é tão simples como eu gostaria de configurar, mas funciona, tá? Ele funciona bem também. Outro ponto super positivo. Esse daqui, na verdade, é um dos melhores, é o melhor ponto positivo que ele tem. Ele tem Hall Effect nos analógicos e nos gatilhos. Então, pessoal, isso daqui é maravilhoso. Hoje em dia, você tem que comprar controle. Se você vai comprar um controle que não seja o original de Xbox ou de PlayStation, compre um controle que tenha Hall Effect. É essencial, porque hoje em dia, cara, tudo dura muito pouco. Então, quando você compra um controle que ele não tem Hall Effect, cara, depois menos de um ano, muitos deles dão problema. E assim, hoje em dia tem tanto controle com Hall Effect barato. Isso aqui, cara, é maravilhoso. Tem que ter Hall Effect. Não compre o controle sem ter Hall Effect. E, aliás, o dele aqui é muito bom. Outra coisa, outro ponto positivo, ele tem giroscópio e sensor de movimento. Então, para quem quer jogar, por exemplo, no Switch, ele funciona também com giroscópio para você poder jogar lá. Eu não cheguei a testar porque eu não utilizo emuladores e eu não tenho um Switch. Então eu não cheguei a testar isso, mas eu sei que ele tem. Outra coisa que ele tem, pessoal, os botões mecânicos, tá? Isso daqui é uma maravilha, tá? Os botões mecânicos, eles têm dificuldade para dar problema. E outra coisa positiva é que ele é muito preciso.
Então, quando você tem um botão mecânico, ele é muito preciso. Uma coisa bem bacana que, apesar de ele ser um botão mecânico, é que ele é um botão mecânico, porém ele é macio. Eu tenho aqui um GameSir Clone Pro também, que eu testei, já trouxe vídeo aqui pro canal. O que acontece? O GameSir, ele tem o botão mecânico também. Porém, ele tem um botão mecânico que chega ao fim e ele é duro. Então você aperta e ele não tem uma pressão. Ele vai e fica. Então você só aperta e solta. O Mechanic, ele não tem isso. Ele é macio. Então quando você aperta, você sente que ele faz uma pressão. Isso é bacana porque te dá uma sensação de que você está controlando um pouquinho melhor a força do movimento que você vai fazer nos jogos. Por exemplo, se você está jogando um jogo de futebol, você vai dar um chute pro gol, você aperta e você consegue, na pressão ali, você sabe se você está chutando forte ou fraco, tá bom? Isso é bem bacana, ele é macio e ele não cansa os dedos por causa disso. Outra coisa sensacional, pessoal, como eu falei para vocês, o analógico dele tem High Effect. Então o que acontece? Eles são muito precisos. E aliás, até aqui no Gamepad Tester eu vou mostrar para vocês a precisão que esses analógicos têm. Se liga nisso. Quando a gente ativa os testes de circularidade, eu vou mexer aqui os dois analógicos para vocês poderem ver. Olha isso, pessoal. Olha isso. Uma margem de erro de 0,3%. Isso aqui é sensacional, tá? A maioria dos controles aí tem acima de 3, 4, 5%. Os com Hall Effect, ele normalmente vem até abaixo de 1. O meu GameSir aqui, se não me engano, ele fica em 0,7 por aí. E o Mechanic conseguiu ser melhor do que isso. Isso é show de bola, é uma precisão muito grande, é muito bom para você poder jogar. Então, facilita muito para você não errar o que você vai fazer, tá? Bom, agora os contras aqui. Os contras, na verdade, são bem pouquinhos, são apenas 2. Bom, o contra que eu achei dele aqui, ele tem uma rebarba aqui, assim, perto do conector de energia, ele veio com um pouquinho de rebarba ali. Não incomoda, mas assim, como o controle ele é tão completo, você sente que poderia ser um pouquinho melhor. Mas pelo preço, pô, tá valendo, cara. É um contra, assim, ele tem um pouquinho de rebarba, mas não incomoda, não é num lugar que você vai sentir, não é onde você coloca a mão, é perto do conector de energia, então não chega a me incomodar, tá? E outro contra, que foi até o que eu já contei a história aqui, é do aplicativo dele no site chinês. Infelizmente, no site global, o firmware dele, assim, eu não vou dizer para vocês que funciona 100%, porque eu tive problema com ele. Mas se caso algum de vocês que já comprou funcionou, ótimo, deixa nos comentários aí, fala pro pessoal para poder ajudar aí a galera, tá? Mas aqui comigo não achei legal, o que funcionou perfeitamente mesmo foi o que o Junior disponibilizou, que é o do site chinês da Mechanic. E bom, esses foram os prós, os muitos prós desse controle e aqui os contras dele. Pessoal, o vídeo foi esse, tá? Deixa o like aí, se inscreve no canal. Agora, o que eu vou dizer sobre esse controle? Eu recomendo muito, tá? Por esse preço, ele é um ótimo controle. Fiquei em dúvida aqui se ele é melhor do que o meu GameSir, que o GameSir que já é uma marca um pouco mais conhecida, que fez um controle bacana, que é o Clone Pro, e eu fiquei na dúvida se o Mechanic G5 se não é melhor. Ele eu acho que é até mais completo do que o GameSir, então por um preço melhor. Na construção eu diria que o GameSir ele é um pouco melhor, ele não tem rebarbas, mas o Mechanic é show de bola mesmo, tá? Vale muito a pena por esse preço. Acredito que o preço dele vai diminuir ao longo de 2024, porque eu tô vendo que essa é uma tendência de outros controles. Muitos controles que estavam acima de 200, 250 reais estão abaixando o preço agora. Então assim, se você quer comprar um controle, ótimo, esse é o momento certo, aproveite. E esse daqui é uma ótima indicação, tá? É um controle excelente e vale muito a pena. Demorou? Pessoal, o vídeo é esse. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até mais.